A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 4 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título Os Atributos do Ser Humano. O texto áureo nos diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Salmo de número 32, o verso 9. A verdade prática nos diz: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Meus amados, hoje nós vamos tratar desse assunto tão especial que diz respeito aos atributos do ser humano. O que são atributos? Atributos são as características, são as virtudes particulares, pessoais do ser humano. E estas virtudes, elas são a espiritualidade, a racionalidade, a sociabilidade, a liberdade, a criatividade, entre outras. Nós vemos que essas virtudes, elas foram mascaradas na queda, porque antes da queda o homem usava esses atributos com intensidade. Mas mesmo depois da queda, esses atributos são importantes para o nosso viver, para os nossos relacionamentos, tanto com Deus como também com os homens. Por isso, nós precisamos usar os nossos atributos de forma que venha glorificar e exaltar o Criador. No tópico primeiro nos diz: a espiritualidade humana. O homem é um ser espiritual, mas a sua espiritualidade foi atingida de cheio na queda. O homem, mediante o pecado, ele perdeu a glória de Deus. O apóstolo Paulo afirma na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, o versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado mascarou a espiritualidade do homem. No ponto de número 1, a origem divina do nosso espírito. De onde veio o nosso espírito? Claro, foi de Deus. Quando Deus ele formou o homem, a Bíblia diz que ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Com o sopro de Deus no homem, o homem também recebeu estas virtudes que nós citamos agora há pouco. Então, estas virtudes fez com que o homem se tornasse um ser físico, um ser também imaterial através da alma e do espírito. Então, a origem do nosso espírito, ela é proveniente do Criador. No ponto de número 2, o anseio natural do espírito humano. Observe que aqui diz o anseio natural. É aquilo que procede da natureza humana. E nós sabemos que o homem, ele sendo um ser espiritual, o seu espírito sendo proveniente de Deus, ele anseia pelas coisas espirituais. É claro que depois da queda, este anseio ficou um pouco bloqueado também, porque o homem passou a ser dominado pelo pecado. Então a sua espiritualidade ficou mascarada, mas ele ainda conserva o seu anseio natural pelo Criador. Essa busca leva o homem muitas vezes a agir de forma errada. Observe que o apóstolo Paulo, quando esteve na cidade de Atenas, capital da Grécia, ele observou muitos altares a vários tipos de deuses.
E ele notou que dentre aqueles altares havia um altar ao Deus desconhecido. E ele afirmou que aquele Deus desconhecido seria o Deus que criou o céu e a terra. Então veja que os gregos, eles buscavam o desconhecido, eles buscavam as coisas espirituais. É claro, nessa busca desordenada, se ela não estiver conforme as escrituras, o homem vai acabar errando. No ponto de número 3, a revivificação do espírito humano. Veja que através da morte redentora de Cristo e da sua ressurreição, ele proveu o antídoto para a natureza caída do ser humano, para a morte espiritual. O apóstolo Paulo afirma na carta aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 1, ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Veja que a solução para o homem morto espiritualmente está em Cristo, no seu sacrifício na cruz. Quando o homem reconhece o seu sacrifício e se rende a Cristo, ele é restaurado, ele é vivificado em Cristo. Nós podemos observar Jesus, ele afirmando no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 63, Jesus ele diz: o Espírito é que vivifica. Jesus está falando acerca do espírito humano, e seria ele mesmo que ia trazer vida para esse espírito que estava morto. Amém? No tópico de número 2, a racionalidade humana. O que é racionalidade? Racionalidade, amados, é aquilo que me faz eu ser diferente dos animais. É aquilo que me leva eu agir pela razão. E o que é razão? Razão é o raciocínio que me leva a agir por indução ou dedução de alguma coisa. A racionalidade me faz eu ser um ser pensante. A racionalidade me faz eu ser um ser que age dentro de um princípio de coerência, um princípio da lógica. Então a racionalidade me leva a agir de uma forma equilibrada. No ponto 1 nos diz: Deus é um ser racional. Deus é um ser racional, ele age pela razão, ele induz o povo a sempre agir pela razão. Foi isso que Deus fez com Israel, desde a saída do Egito até o cativeiro babilônico. Nós podemos ver que Israel muitas vezes agiu de forma desequilibrada, indo pelo caminho da apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. O povo de Israel agiu com idolatria. O que é idolatria? Adoração a ídolos. Então o povo abandonou Deus para servir aos ídolos. E Deus se sentiu como homem traído pela esposa. E Deus então chama o povo à razão, chama o povo ao questionamento. E Deus ele levanta questionamento acerca da condição do povo. E nós podemos ver isso no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, o versículo de número 3, quando Deus fala: o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura, mas o meu povo não conhece e não entende. Quando Deus chama o povo para si, para o questionamento, para agir com a razão, Deus então, ele pergunta para o povo: o que foi que eu fiz para vocês? Vinde a mim, porque se vocês virem a mim, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles ficarão branco como a neve. E se for como carmesim, ficarão como a branca lã. Então veja que Deus, ele incentiva o seu povo sempre a agir através da razão. No ponto de número 2,
a harmonia entre racionalidade e espiritualidade. O que é espiritualidade? É aquilo que me leva a eu buscar as coisas do Criador. Então, nós podemos ver que a espiritualidade, ela se manifesta de uma forma racional, de uma forma equilibrada, de uma forma centrada na Bíblia. Tudo aquilo que me leva eu agir além das Escrituras ou aquém das Escrituras não está conforme a vontade e nem os propósitos de Deus. No ponto de número 3, o culto racional agrada a Deus. O que é culto racional? É o culto que adequa ao meu novo estado de vida, ou seja, ao meu novo viver cristão. E o culto racional é o culto que é motivado pela razão, não é algo aleatório, não é algo sem sentido. O apóstolo Paulo, ele apresenta isto na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, quando ele diz da seguinte maneira: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é o culto motivado pela razão humana. Veja, o culto racional ele é diferente do culto da antiga aliança. Na antiga aliança, para o homem cultuar a Deus, ele precisava oferecer sacrifício de um animal vivo. Nós podemos ver que aquele sacrifício apontava para a cruz, para o Calvário. E quando Jesus ele veio, ele se apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava a caminho da cruz. Na cruz ele executou o único e o perfeito sacrifício. Esse sacrifício me leva a uma novidade de vida. Quando eu me rendo ao sacrifício de Cristo, eu passo a ter uma nova vida espiritual em Cristo Jesus. Então, o meu sacrifício racional é o sacrifício não de um animal morto, mas o sacrifício vivo, o meu sacrifício. Esse sacrifício ele vem através da oração, do louvor, da adoração, do jejum, da leitura da palavra. Tudo isso me leva a eu oferecer ao Senhor um culto racional. Amém, amados? Vamos agora para o tópico de número 3. O tópico 3 nos diz: a sociabilidade humana. O homem, ele é um ser social. O homem não compete viver na solidão. No ponto 1, nos diz: a solidão é nociva ao ser humano. Veja bem, quando Deus ele criou o universo, nós vemos isto no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 25, Deus fez uma afirmativa extraordinária. A Bíblia diz que Deus ele viu que tudo era bom. Então Deus faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas quando Adão esteve só, Deus fez então uma outra afirmativa em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, dizendo: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira, uma adjutora idônea. Por quê? Porque o homem ele não podia viver na solidão. E Deus não criou Adão para viver na solidão. Ele criou Adão para viver em grupo, para ter desenvolvimento. E a solidão
não era compatível com o estilo de vida de Adão e nem com o propósito de Deus. No ponto de número 2, a família é a origem da sociedade humana. Veja, quando Deus ele faz a mulher, ele faz Eva, o propósito de Deus era exatamente estabelecer a família. A companheira para Adão iria ser agora aquela que iria, junto com Adão, construir uma família. E a família é o primeiro grupo social. Logo depois da família que veio a escola, veio as instituições e veio o Estado. Então a família é a célula máter da sociedade. Uma família fortalecida, nós podemos ver uma igreja fortalecida, as instituições fortalecidas, o Estado fortalecido. Neste sentido, nós estamos vivendo a era pós-moderna, o século 21, mas o princípio da família ainda é primitivo. E nós sabemos que, por ser uma instituição divina, o inimigo sempre ele quer desvirtuar este princípio, criando um novo modelo de família. E nós precisamos compreender que o modelo estabelecido por Deus jamais ele pode ser violado, jamais ele pode ser modificado, porque é este o princípio que Deus ele estabeleceu. No ponto de número 3, a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. Meus amados, Jesus ele não veio fundar uma religião. Até porque quando Jesus ele veio ao mundo, o mundo já estava cheio de religião. Havia a religião dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos essênios. Então, havia as diferenças nas religiões, havia as diferenças de classe. E Jesus então, ele disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus ele chama para si todos os povos, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Observe, senhores, que Jesus ele veio unir todos os povos. Ele veio unir as religiões, ele veio fazer com que houvesse harmonia entre judeu e gentio, entre judeus e samaritano, entre fariseus, saduceus, herodianos, essênios, unir as classes, rico com pobre, sábios e ignorantes. Jesus ele queria formar um só povo. E nós sabemos que somente Cristo ele tem esta capacidade. As sociedades elas são formadas através das classes. E essas classes, elas se identificam entre si. Nós podemos ver que o grupo ou associação de médico, nós vamos encontrar somente médicos, de professores, nós só vamos ver pessoas com aquele perfil, associação de engenheiro, associação dos operários, sempre tem pessoas que têm a mesma identificação. Mas com a igreja é diferente, é a única instituição diferente. Se a igreja não fosse um organismo vivo, divino, ela jamais teria permanecido até hoje. Mas nós podemos ver o apóstolo Paulo, quando ele apresenta a igreja como o corpo de Cristo, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12 até o versículo 27, eu sugiro que você leia esse texto na sua classe. Nós vamos ver ali o apóstolo Paulo apresentando a igreja como um organismo vivo, e ele apresenta a igreja como um corpo. E esse corpo ele forma uma unidade. Então nós somos únicos em Cristo. E Cristo é capaz de unir todas as classes.
Somente na igreja, o juiz, ele pode ser o porteiro e talvez o faxineiro do juiz pode ser o pastor, o líder. E tudo isso funciona de uma forma equilibrada. Por quê? Porque Cristo, ele é tudo em todos. Em Cristo, o maior, ele tem que descer. O pequeno, ele sobe um pouquinho para ficar no ponto de equilíbrio. Então, isto é a igreja. A igreja é formada de pessoas com as mais diferenças de classes, de padrões, de costumes, de tradições, porque forma aí apenas um corpo em Cristo. Amém, amados? No tópico de número 4, a liberdade humana. O que é liberdade? Liberdade, meus amados, é aquilo que me faz eu exercer a minha vontade. No ponto primeiro, nós vemos aqui o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a capacidade que nós temos de tomar as nossas decisões. Quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, junto com todos os atributos, também Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio, a capacidade de tomar as suas decisões. No ponto de número 2, o ato de decidir. O ato de decidir, ou capacidade de decidir, de decisão, é um atributo de Deus no homem. Deus, quando ele formou Adão, ele colocou o atributo que é o livre-arbítrio, mas esse atributo, ele também foi colocado em prova. Porque esse atributo, meus amados, havia ser exercido com equilíbrio. Por essa razão, Deus ele diz para Adão: de todas as árvores do jardim podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que comeres, certamente morrerás. O que Deus estava fazendo? Colocando em prova o livre-arbítrio, testando Adão no quesito livre-arbítrio. E Adão não passou no teste. Ele tomou o fruto que Deus havia proibido e morreu. Veja que Deus ele proibiu, mas Adão ele tinha liberdade de escolher comer ou não comer. Ele tomou o caminho errado. Então, mediante o nosso livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de decisão, nós não podemos usar esta liberdade para nós agirmos de forma irresponsável. Porque se agirmos de forma irresponsável, certamente nós seremos cobrados por isso. Nós seremos responsabilizados pelas nossas atitudes. No ponto de número 3, soberania divina. Veja, meus amados, que Deus ele tem alguns atributos morais. O que caracteriza Deus são os seus atributos, que são onipresença, onipotência, onisciência, eternidade e soberania. Somente Deus ele tem esses atributos. Nenhum outro ser no universo tem pelo menos um desses atributos, mas Deus tem 5. Veja a profundidade desse Deus. Então Deus, ele é soberano nas suas decisões. O que é soberania? É a capacidade que Deus tem de tomar qualquer atitude ou qualquer decisão. Veja que Deus, nós podemos ver na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, o versículo 15, Deus ele fala para Moisés dizendo: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Nós vemos aí soberania de Deus. Nós podemos ver, meus amados, que a soberania de Deus
ela se manifesta de uma forma tremenda. Olha aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, o versículo 39, Deus ele fala para Israel: eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver, porque ele é soberano para tomar as decisões e ninguém pode interferir nas decisões do Criador. Então isso é soberania. No tópico de número 5, a criatividade humana e o trabalho. Quem inventou o trabalho? Esta pergunta muitas vezes é feita pela classe operária ou outros grupos de trabalho. As pessoas, às vezes, pelo cansaço, o estresse, muitas vezes a ressaca do lazer do domingo, eles chegam a fazer esse questionamento, né? Quem inventou o trabalho? Outros até dizem: se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu matava. Meus amados, o trabalho não foi inventado, o trabalho foi criado por Deus. Deus não é inventor, ele é criador. E Deus, ele mesmo trabalhou para fazer o universo. Jesus, ele chegou até mesmo a dizer, em João no capítulo 5, versículo 17, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja que o trabalho ele foi criado por Deus e colocado para o progresso do ser humano. No ponto de número 1, a dignidade do trabalho. Então Deus ele criou o homem, colocou no jardim para lavrar a terra, para progredir, para crescer. E a única forma de crescimento desde os tempos primitivos é através do trabalho. Nós vemos uma coisa: o trabalho antes da queda do homem, ele era maneiro, ele era tranquilo, o homem não precisava suar a camisa. Mas com a entrada do pecado, a terra se corrompeu, o homem se corrompeu, então o trabalho se tornou árduo, pesado. E nós podemos ver no livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 17, quando Deus manifesta depois da queda, dizendo: maldita é a terra por causa de ti. Nós podemos ver aí que a terra se tornou em maldição por causa do pecado, né? E Deus então afirma: ela produzirá cardos e abrolhos. O que são cardos e abrolhos? São espinheiros. Agora o homem, para lavrar a terra, ele teria que confrontar com os espinhos, que talvez furaria os seus pés. E nós sabemos que o trabalho passou agora a ser árduo. Deus ele disse para Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão. E até os nossos dias é assim, é através do suor do rosto, do labor do dia a dia. Tem que levantar cedo, dormir tarde. E nós sabemos que todo trabalho tem os seus espinhos. Nós podemos ver, amados, que isto, nós estamos falando de uma forma metafórica. Todos nós enfrentamos os espinhos nas nossas atividades. Todos têm os seus problemas profissionais. Então isso faz com que o trabalho seja árduo, seja pesado, desgastante. Mas o trabalho dignifica o homem, dá moral ao homem. Alguém disse certa vez que sem o trabalho o homem não tem honra. E portanto, meus amados, o trabalho ele é feito para o progresso, para o crescimento, para dar estabilidade para a nossa família, para dar bem-estar aos nossos filhos. Então, tudo isso vem através do trabalho. No ponto de número 2, a criatividade humana. O que é criatividade? É a capacidade de criar, de descobrir, de inovar. Tudo isso faz parte da criatividade. E através desse processo o homem foi progredindo na terra. Nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 19, os filhos de Lameque progredindo. Quem foi Lameque?
Lameque foi um descendente de Caim. E os filhos de Lameque, os 3 filhos de Lameque, Jabal, ele progrediu na pecuária, a pecuária cresceu, dominou o campo na área da pecuária. Jubal, um outro filho, foi inventor de instrumentos musicais. A música passou a ser introduzida como arte. Então vemos aí o progresso. Até então não se conhecia a música. Pela primeira vez a música ela é relatada na Bíblia, em Gênesis no capítulo 4, versículo 20. Nós vemos, a partir do versículo 20, nós vemos também Tubal-Caim foi um homem inventor de ferramentas e de armas para defesa e para ataque. Nós vemos aí um homem crescendo, passando a dominar. Tudo isso antes do dilúvio. Mas vemos também que depois do dilúvio o homem continuou progredindo, crescendo, a ponto de chegar ao tempo da Torre de Babel, o homem querer fazer uma torre que chegasse até o céu. O homem, pela presunção do seu coração, o seu anseio egoístico por crescimento, o homem passou a subjugar os seus semelhantes. E nós podemos ver que até nos nossos dias é assim. Aquele que é escravo, ele anseia por ser livre. Aquele que é livre, ele quer ser chefe. Quem é chefe, ele quer ser senhor. Quem é senhor, ele quer ser governador. Quem é governador, quer ser presidente. Quem é presidente, às vezes quer ser rei. Quem é rei, às vezes quer ser Deus, como aconteceu com Nabucodonosor, como aconteceu com Herodes. Então o homem, no anseio por crescimento, muitas vezes ele subjuga o seu semelhante. Mas esse não é o propósito de Deus. O que Deus deseja para nós é que nós usemos os nossos atributos para glorificação e exaltação do seu nome. Então vamos usar os nossos atributos de forma coerente para glorificar o nome do Senhor. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa aula.